Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas
olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora Glória a Deus. Que esse Deus te abençoe muito. Amém.
Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mês de agosto, este mês de agosto é muito especial para nós, não apenas por ser o mês da juventude, mês dos jovens e adolescentes batistas, mas também porque este ano nós comemoramos 3 anos de Ministério Casa, o ministério que o Senhor tem nos permitido construir junto com os jovens e adolescentes, um trabalho feito a muitas mãos, e nós comemoramos neste mês, ao longo de todo o mês, encerrando hoje, os 3 anos do Ministério Casa. E eu gostaria de brevemente compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor tem nos permitido viver, um pouco daquilo que nós temos escolhido para as nossas próprias vidas, e eu faço à luz do Evangelho de Mateus, o capítulo 4, e eu te convido a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura junto comigo. Evangelho de Mateus, o capítulo 4, vamos ler dos versículos 1 a 11, e dou o seguinte título à minha breve fala desta noite: Como vencer as tentações. Como vencer as tentações. O texto diz o seguinte: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, porque a tua palavra poderosa, a tua palavra inspirada, infalível, foi lida neste momento, e o nosso desejo é que ela venha de encontro aos nossos corações, nos ajudando a vencer as nossas tentações, nos ajudando a vencer as lutas que travamos contra o inimigo de nossas almas, para que no nome de Jesus sejamos vitoriosos, Pai. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 3 anos de Ministério Casa. Deus tem sido muito bondoso, a graça do Senhor tem se derramado sobre a nossa juventude, sobre os nossos jovens e adolescentes, de maneira que nós temos experimentado momentos marcantes na presença do Senhor ao longo desses anos. Somos jovens, e eu me incluo nesse grupo enquanto ainda posso, adolescentes que, embora sejamos e aproveitemos a vida naquilo que nos compete, enfrentamos lutas, enfrentamos grandes lutas, na verdade. Lutas em casa, lutas na faculdade, lutas na escola.
E enfrentamos lutas com o desejo firme de obter vitória em cada uma delas. Nós somos tentados em diversos aspectos da nossa vida e entramos nessas batalhas para conseguir vitória. Nós queremos a vitória sobre as nossas tentações. É exatamente o que Jesus viveu nesse momento. Jesus, nesse episódio marcante da sua vida, em que foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, ele era um jovem, com seus 30 anos. Mas para além de o jovem e o adolescente ser tentado, a grande verdade é que cada um de nós é tentado de alguma forma. Independente da idade, independente de em qual grupo você se encaixa, se você é cristão, se você ama a Deus, você vai ser tentado. E se você é cristão, se você ama a Deus, você precisa buscar vitória contra as tentações. Você precisa aprender a vencer as tentações que vêm sobre a sua vida. Se você é cristão, esse é o desejo do seu coração, viver de maneira santa, de maneira reta aos olhos de Deus, de maneira que seja agradável ao Pai. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos 3 áreas nas quais qualquer cristão, independente de ser jovem ou não, está sujeito e é passível de ser tentado. Mas, para além disso, encontramos uma forma absolutamente eficaz de vencer essas tentações. E eu gostaria de brevemente compartilhar com você as áreas em que você vai ser tentado e como você pode vencer. Em primeiro lugar, se você ama a Deus e quer viver com fidelidade diante dele, você vai ser tentado a colocar a sua própria vontade acima de tudo. Você vai ser tentado a colocar a sua vontade acima de tudo, inclusive acima da vontade do próprio Deus. Veja, por exemplo, o versículo 3. Então o tentador aproximou-se dele, isto é, de Jesus, e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Imagina, Jesus estava em jejum há 40 dias e 40 noites, sem comer nada. E depois deste longo período de jejum, aparece o diabo, oferecendo a possibilidade de a fome de Jesus ser saciada. Olha, Jesus, você está há tanto tempo sem comer. Transforma essas pedras aqui em pães, mata a sua fome, sacia o seu desejo. Eu sei que você tem uma grande missão pela frente. E vale lembrar neste momento que Jesus acabara de ter sido batizado, foi conduzido ao deserto para se preparar para o ministério que logo teria início. Então surge o diabo dizendo: eu sei que você tem uma grande missão pela frente, mas olha para a sua própria vontade. Eu sei que há uma grande missão que você vai precisar desempenhar e executar, mas olha para os seus desejos, olha para a sua necessidade. Se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Neste momento, o tentador não está duvidando de que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, ele está dizendo: olha, Jesus, você é o Filho de Deus. Não tem problema se você colocar a sua vontade acima de tudo. Já que você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E o problema para Jesus não era criar pão do nada. Tanto é que por 2 outras vezes Jesus criou o pão. Ele multiplicou o pão.
O problema de Jesus não era, ou melhor, o problema para Jesus não era fazer surgir pão onde não havia. O problema para Jesus, a grande tentação apresentada pelo inimigo, foi levar Jesus a considerar colocar a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Colocar o seu próprio desejo, o seu próprio apetite, a fome física e literal que ele possuía, acima da vontade de Deus. E se você é cristão e ama a Deus, você vai ser tentado dessa forma. Deus aponta um caminho para você, mas surge o pensamento: e se eu fizer desse outro jeito? Deus espera uma coisa de você e o tentador sopra no seu ouvido: mas você pode fazer do seu jeito dessa vez, e não tem problema. As consequências não vão ser tão graves assim. Se você é cristão e ama a Deus, inevitavelmente será tentado a colocar a sua própria vontade acima de tudo, inclusive do próprio Deus. Mas há ainda uma segunda tentação a qual todos nós estamos sujeitos, que é a tentação de questionar a nossa identidade em Deus. Se você ama a Deus, em algum momento, talvez em alguns momentos, você vai ser tentado a questionar a sua identidade em Deus. O texto diz nos versículos 5 e 6, a segunda tentação de Jesus: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Mais uma vez o diabo, o tentador, se dirige a Jesus e diz: se você é o filho de Deus, se lança daqui do alto, da parte mais alta do templo, lá embaixo, porque Deus vai enviar os seus anjos para te segurar. No tempo em que morei em Israel, eu tive o privilégio de visitar essa parte. Na verdade, é a parte externa do templo, é o muro mais alto, que dá de frente para um precipício, para um vale, e esse muro deve ter cerca de 40 metros de altura. E lá embaixo, um monte de pedra. Foi para esse lugar que o diabo levou Jesus e disse: olha, se você é o filho de Deus, se lança daqui lá embaixo, 40 metros de altura. Se lança, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos para que te segurem. Não é isso que está escrito? E quando o diabo se dirige a Jesus nesse momento, ele está, na verdade, questionando a identidade de Jesus. Na primeira vez em que o diabo falou com Jesus: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, não havia dúvida. Já que você é filho de Deus, cria uns pães aí para você matar a sua fome. Nesta vez que o diabo fala, o conteúdo é diferente. O que o diabo está dizendo é: se você verdadeiramente é filho de Deus, então você pode se lançar lá embaixo. Mas será que realmente você é filho de Deus? Será que realmente você sabe da sua identidade no Pai? E para resolver o problema, palavras do diabo, do tentador a Jesus: faz a prova. Porque se você realmente for filho de Deus, Ele vai te segurar lá embaixo. Mas se você não for filho de Deus,
é melhor você despencar com tudo lá embaixo e interromper essa sua missão agora mesmo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se você for, tudo bem. Mas se você não for, você se esborracha lá embaixo e acaba com isso de uma vez. O diabo está levando, o tentador está levando Jesus, assim como ele faz com cada um de nós, a questionar a nossa identidade em Cristo. E quantos de nós já não fomos vítimas do tentador nesse sentido? Tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós. Tentados a pensar que Deus não está se dando conta e está desatento com relação àquilo que nós passamos. Quantos de nós já não fomos tentados a pensar que Deus não está cuidando de nós? Talvez você esteja sendo tentado neste momento a pensar, mas não é possível. Oro há tanto tempo e até agora Deus não me respondeu. Eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que Deus não quer me responder. Eu acho que a minha oração não está chegando nem no teto. Será que Deus me abandonou? Se você é cristão e ama a Deus, em algum momento você vai ser tentado nesse sentido, a duvidar da sua identidade em Cristo, a duvidar que você é filho amado de Deus, filha amada do Pai, que a todo momento Ele está no controle não apenas da sua vida, mas de tudo que acontece, porque na verdade não existe 1 milímetro quadrado da história da humanidade sobre o qual Deus não põe as suas mãos e diga, é meu. Se você é cristão e ama a Deus, você vai ser tentado a questionar a sua identidade em Cristo. Será que realmente eu sou filho de Deus? Será que realmente Deus zela pela minha vida? Será que de fato Deus cuida de mim? Ou eu estou caminhando sozinho? Mas essa é apenas a segunda tentação que todos nós estamos sujeitos a enfrentar por amarmos a Deus. Terceira delas, tomar atalhos que custam muito caro. Se você é cristão e ama a Deus, você está sujeito a ser tentado a tomar atalhos que custam caro. É o que dizem os versículos 8 e 9. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Tentados a tomar atalhos que custam muito caro. Depois de desafiar ou tentar Jesus a colocar a sua própria vontade acima da vontade de Deus, transformando as pedras em pães, depois de desafiar e questionar a identidade de Jesus, duvidando de que talvez ele fosse mesmo filho de Deus e que o Pai estivesse com ele, o diabo o tenta a tomar um atalho que custaria muito caro. O diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e as glórias desses reinos. O diabo lhe fez perceber a beleza da cultura e da filosofia grega. O diabo lhe fez perceber a beleza da civilidade exposta pelo direito e pelos tribunais romanos. O diabo lhe fez perceber a sabedoria dos egípcios que construíram as pirâmides, a riqueza dos persas, todos os reinos do mundo e as suas glórias.
Num primeiro momento, nós tendemos a pensar que a tentação apresentada a Jesus é o orgulho, que talvez o diabo estivesse tentando encher os olhos de Jesus para que ele desejasse tudo isso. Mas é mais profundo, porque na verdade, Jesus já tinha deixado muito claro: eu sei que eu sou filho de Deus. Na verdade, eu sei que tudo isso me pertence. Eu sei que toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Jesus sabia que no final das contas ele exerceria o seu governo, a sua autoridade sobre o mundo, com justiça, com retidão, com equidade, com harmonia. Ele, o príncipe da paz, sabia que reinaria sobre todos esses reinos. A tentação que o diabo apresentou a Cristo não foi com relação ao orgulho. Foi no sentido de tomar um atalho. Jesus sabia que no final dos tempos, ele reinaria absoluto. Mas e se ele pudesse reinar sobre tudo aquilo naquele momento? E se ele pudesse reinar sobre tudo aquilo sem precisar morrer na cruz? Era isso que o diabo estava oferecendo a Cristo. Olha, você pode abreviar o seu reinado, o tempo de espera até que o seu reinado se estabeleça de fato. Você não precisa enfrentar a morte dolorosa na cruz, para só no final das contas reinar de maneira absoluta. Se você se ajoelhar agora, tudo isso já pode ser seu. O seu reino maravilhoso de justiça, de paz, de equidade, pode começar agora. Eu estou te oferecendo um atalho, Jesus. Você não precisa esperar tanto tempo, você pode pegar o caminho mais curto. E o grande problema é que esse caminho mais curto exigiria um preço altíssimo. Se prostrado, Jesus o adorasse. Se você é cristão e ama a Deus, inevitavelmente você vai ser tentado a pegar o caminho mais curto. Você vai ser tentado a resolver as coisas por meio do atalho. Os brasileiros têm uma palavra muito específica e especial para isso: jeitinho. Se você é cristão e ama a Deus, você vai ser tentado a dar um jeitinho. O problema de querer um atalho, o problema de desejar um caminho mais curto, não está no atalho em si, não está no caminho curto em si, mas sim no fato de que o atalho exige que nós abramos mão dos nossos valores. Para a gente pegar o atalho, via de regra, nós precisamos abrir mão dos nossos valores. No caso de Jesus, bastava ele se ajoelhar, reconhecendo a autoridade do diabo. No seu caso, você sabe muito bem o que é. Mas o fato é que todo cristão, em algum momento, vai ser tentado a pegar o atalho. Vai olhar para a situação e pensar: se eu seguir esse caminho, vai ser muito mais fácil. É um jeitinho, mas é um jeitinho tão bem dado que não vai ter problema. E isso custa muito caro. São tentações a que todo cristão está sujeito. A colocar a sua própria vontade acima de tudo, inclusive acima da de Deus. A questionar e duvidar da sua própria identidade perante o Pai. E a pegar o caminho mais curto, que sempre exige um preço alto. São tentações porque de fato mexem com a gente. De fato têm o poder de ir fundo dentro de nós
e se não estivermos firmados, balançam a nossa base e podem nos desconstruir. E aí vem a grande pergunta: como vencer a tentação? Nós jovens não estamos brincando de ser crentes. Nós queremos de fato, e há 3 anos temos trabalhado isso juntos, nós queremos vencer as tentações e viver para a glória de Deus todos os dias da nossa vida. Como vencer a tentação? Não apenas o jovem e adolescente, mas você, amado irmão, amada irmã, que também está sujeito a essas tentações. A resposta é uma e muito simples. Por 3 vezes, Jesus foi tentado. Em 3 aspectos diferentes, em 3 áreas diferentes. Mas a sua resposta foi sempre a mesma. Está escrito. Está escrito. A resposta de Jesus, o que lhe permitiu ter vitória sobre as tentações pesadas, tentações profundas, foi uma vida baseada na palavra de Deus. A vida baseada na palavra de Deus é o que nos permite enfrentar as tentações e vencer. É isso que nós temos trabalhado juntos enquanto jovens e adolescentes há 3 anos, a autoridade máxima e absoluta que a palavra de Deus exerce sobre as nossas vidas. Nós temos sido constantemente expostos às verdades imutáveis e eternas da palavra de Deus. Nós temos sido conscientizados de que quando a Bíblia fala, Deus fala. E é isso que dá força a qualquer jovem, a qualquer adolescente, para viver uma vida agradável diante de Deus. É isso que vai dar força a você, amado irmão, amada irmã, para vencer as tentações. É uma vida plenamente baseada na palavra de Deus. Se você construir a sua vida sobre esta rocha, quando vierem as chuvas, quando vier o vento forte, quando os rios correrem e a tempestade der com ímpeto contra a sua vida, ela há de resistir. Está escrito. É a segurança que a palavra de Deus nos dá de que vamos vencer as tentações. É por isso, e eu caminho para o final já, que nós temos essa pergunta e resposta absolutamente esclarecidos, lá no livro dos Salmos, o capítulo de número 119, o versículo 9, que diz o seguinte: como o jovem conservará puro, guardará puro o seu caminho? Como o jovem guardará puro o seu caminho? Como é que uma pessoa consegue resistir às tentações? Como uma pessoa pode ser tentada de uma forma tão profunda, tão pesada, e ainda assim obter vitória? A resposta está escrito: vivendo de acordo com a sua palavra. Vivendo de acordo com a palavra de Deus, eu e você somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a vencer todas as tentações no poder que há no nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Gostaria de, chegando ao fim já da nossa fala nessa noite, convido o nosso pastor para vir aqui à frente. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Eu gostaria de orar especificamente por você, amado irmão, amada irmã, que tem vivido tentações, mas não está baseado na palavra. Você não tem podido dizer, tal qual Jesus, está escrito, e assim vencer o inimigo.
Eu gostaria de orar, na verdade, pedir ao nosso pastor que ore por você, amado irmão, amada irmã, que tem sido tentado,